Tradição e tudo mais, eu admiro muito isso neles, inclusive. Sentido, porque, né? infelizmente, o resto do continente ficou infectado com essa religião do Sete, que é bem merdinha, assim. Não tem atrativo nenhum. A Niméria, quando ela trouxe essas pessoas, é os ândalos? Como que é? Porque sempre que fala tem os primeiros homens, tem os ândalos. Ela traz são os ândalos. Não, são os Roinares, eu acho. Putz, eu acho que são os Roinares. Tem três, tem os primeiros homens, tem os ândalos e tem os Roinares. Os Roinares, eu acho que ela... Ela traz os Roinares, que são Roinares porque eles viviam às margens do rio Roinar. E ela sai de lá porque tem uma batalha que é uma batalha linda pra caralho. Que os valerianos, obviamente, estavam escondidos no império deles e, tipo, eles não tinham papinho com eles, não. Era tipo assim, pô, vou chegar aqui e não falo demais não, senão você vai tomar fogo no rabo. E aí a Niméria fica sabendo disso, porque tem um conflito lá que é descrito como a batalha que teve mais dragões. E foi uma destruição assim, muito absurda. E os valerianos, quando alguém desafiava eles por muito tempo, eles ganhavam a batalha, eles queimavam tudo e salgavam o solo pra nada mais ali florescer nunca mais. E é o que acontece nessa situação. E a Niméria fica sabendo desse conflito e ela fala, gente, não tem como a gente ganhar desses caras, a gente tem que cair fora. E aí ela pega 10 mil navios e ela fica por muito tempo, acho que não sei se é um ano ou se são 10 anos, uma coisa assim, rodando pelo mundo, assim, procurando um lugar pra eles ficarem. Eles vão pra Sotorius, só que Sotorius é um lugar extremamente indomável, é só mata, é como se fosse uma Amazônia gigantesca. Tem umas doenças lá que metade da galera dela morre. Eles encontram ruínas de cidades lá, falam que encontram homens com rosto de tigre. É uma parada muito. Dá uma de Odisseia, né? Dá uma de Odisseia lá. É tipo a Odisseia de Niméria, basicamente isso. E aí ela chega em Westeros, em Dorne especificamente, e ela se casa com. Esqueci o nome do monarca de lá. Mas ele era um martel, e ela se casa com esse cara. E ela traz essa religião do Sete, e acaba espalhando essa religião. Acaba chegando em Vila Velha, os Hightower acabam como é que fala? Se convertendo a isso e tudo mais, e acaba se espalhando pelo continente. Mas é uma religião estrangeira, a religião do Sete. Que, se não me engano, não existe mais em Essos, porque era da terra dela, e quando ela sai, os valerianos tomam conta. E, enfim, não existe mais essa religião lá. Só em Westeros, tanto que boa parte da galera acredita que é uma religião de Westeros, mas não é. A religião de Westeros é dos deuses antigos. E metade do continente é convertido, só o norte que não é adepto. Se não me engano, é só o norte que não é adepto à religião do Sete. Eles se recusam a todo custo, eu acho isso muito massa. Eles não obedecem à lei do Sete, eles não são adeptos e foda-se se o resto do continente deixar ruim. Mas é isso, e essa fé do Sete é... Se você for analisar a história de Westeros, ela não traz nenhum benefício, porque tem a fé militante, é uma grande merda, é tipo os pentecostais de Westeros, tanto que a vontade da Visenya era... Ela fala pro Aenys, né, o filho do Aegon I, ela fala, pô, dá autorização pra ir lá queimar os caras, pra eles pararem de tirar onda e tal, e o Aenys não dá. O Maegor queima alguns templos lá também, do Sete, não lembro porque ele não vai queimar em Vila Velha, que é tipo o Vaticano lá, mas ele não vai, mas enfim, é uma religião que só traz problema. Agora, na linha do tempo atual de As Crônicas de Gelo e Fogo, tá sendo uma pedra no sapato pra coroa, porque a Cersei achou uma ideia genial, ela botar a arma na mão dos caras, sendo que a fé militante tinha acabado lá no reinado do Jaehaerys. Tipo, os caras estavam há séculos sem armas e tal, por conta de um juramento, e a Cersei achou que seria incrível botar a arma na mão de um monte de fanático religioso que ia beneficiar ela. E agora os caras estão tocando terror em Westeros com a fé do Sete. E tem mais esse problema aí pro George R. R. Martin resolver, que ele colocou muito problema pra resolver e não sabia se resolver. Todo dia tem uma merda. Tu puxou aí o próximo livro agora. Como que tu acha que vai ser, assim, desenrolar esse livro? Porque ele tem muitos nós pra tentar desamarrar e tal. E acho que muito provavelmente ele não vai conseguir terminar o Sonho de Primavera, né? Muito provavelmente. Eu acho que nesse livro ele vai conseguir dar uma conclusão meio que em aberto das Crônicas de Gelo e Fogo, como que a gente tem no Duna. Que no Duna o Frank Herbert não conseguiu concluir. Mas o final de Duna, né, de Herdeiras, a gente já consegue ter uma... Tipo assim, ele é satisfatório o suficiente pra concluir a mensagem, o arco que ele tava propondo. Aí o que você acha que pode acontecer? Se ele vai querer deixar um negocinho aberto, assim, um cliffhanger absurdo que a gente vai sentir falta de um próximo livro. O que tu espera pro próximo livro, né, em suma? Cara, sobre o último livro, eu já falei isso com o João, tenho quase certeza. Que o Martin, eu tenho pra mim que ele tá escrevendo os dois livros ao mesmo tempo. Porque ele já deu ele já falou umas paradas assim que meio que ficou implícito que ele tá escrevendo os dois ao mesmo tempo, porque ele fez isso com o Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões. E... Mas tem que ser um livro muito difícil. Porque o Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões era pra ser um livro só.
E aí tava muito grande, a editora falou, meu velho, você vai ter que dar um jeito de dividir essa porra aí, porque não tem papel pra fazer isso não. E aí ele foi e dividiu o Festim dos Corvos, tanto que o Festim dos Corvos não tem ponto de vista da Daenerys, porque eram muitos. E a editora falou, velho, corta isso daí, não tem como. E aí ele falou, não vou cortar. E aí ele dividiu, e ele falou, tá, vou fazer outro livro então. Então vocês publicam metade, e depois eu vou escrever mais, e vocês colocam no outro. E eu acho que é isso que ele tá fazendo. Caralho, o maluco é brabo. E a minha expectativa, assim, pra personagens, eu acho que no Vento do Inverno já vai ser o começo do fim. Tipo assim, ele não vai enrolar muito, ele já vai direto ao ponto. Agora assim, esses nós é o que tá. Ele já falou isso, inclusive, é o que tá matando na cabeça dele. Porque, tipo, por exemplo, o arco da Daenerys tá um negócio muito complicado. Porque assim, a cidade dela tá cercada, a Meereen tá cercada, ela tá perdida no deserto, ela provavelmente vai pra Vaes Dothrak igual na série, né? E eu tô com expectativas boas pro livro, pra ser bem sincero. E é isso, eu acho que ele tá escrevendo os dois ao mesmo tempo, porque ele sabe, assim, por mais que pareça maldade falar isso, ele sabe que ele já não é um garotinho de 20 anos, não é um garotinho de 20, 30 anos, e ele sabe que a qualquer momento a saúde dele pode falhar e tudo mais, enfim, por mais que ele tenha um batalhão com certeza ele deve ter um batalhão de gente ali tomando conta dele e tudo mais, mas ele tem consciência disso, né, é ser muito inocente e ingênuo, ele não tem essa consciência. Agora, e caso ele não termine, quem tu acha que terminaria então, por ele? Ou que tem anotações e tudo eu mais? ia falar sobre isso exatamente agora, porque tem um assistente dele que tá com ele o tempo todo, sabe tudo que ele tá escrevendo, sobre o que ele tá falando, ele divide as ideias dele com esse assistente dele, então eu acho que talvez seria esse assistente dele que terminaria. E é quem tá com ele o tempo todo, ele é a mulher, né? Ele e a esposa do Martin estão com ele ali o tempo inteiro. E aí eles ficam isolados e o Martin fica escrevendo ou numa máquina de datilografia ou no computador sem internet, aquele dinossauro branco. Ele escreve num desses. E aí é a única pessoa que imagino que pode terminar a obra dele, caso ele não esteja escrevendo os dois livros, que eu duvido muito, é esse assistente dele, porque é um cara que convive com ele há muito tempo, é um cara que sabe como, ou provavelmente deve saber mais ou menos como que ele funciona, o que ele pensa pra cada personagem, conhece a personalidade dos personagens, conhece os lugares tão bem quanto o próprio Martin, conhece como funciona aquele universo tão bem quanto o próprio autor. Então acho que seria a única pessoa, assim, ao meu ver, que poderia terminar. Porque pra mim seria muito vantajoso, sei lá, pegar um autor, por mais que seja um autor muito amigo do Martin e tal, pra terminar a obra dele, porque, enfim, não é uma pessoa que tá ali com ele o tempo todo, é um amigo, mas não tá com ele ali o tempo todo, não sabe como é que funciona ali o universo do cara e tal, então pra mim seria o assistente dele, que seria a pessoa ideal pra terminar. E esse cara já publicou alguma coisa? Que eu saiba não, João. Pior que eu acho que não. Que eu saiba não. Do que eu ouvi do Martin falar assim, ele... Aí, tipo assim, ele pode mudar de ideia e tudo, mas o que eu já vi é que ele prefere... Ele falou que se caso ele morra, né? E não terminar as obras, ele quer que tudo seja... Já tem todos os negócios já legais e tudo que ele falou. Então ele falou que vai ser tudo destruído, que ele não quer que nada seja recuperado, nada seja publicado. Sim. E que ele nunca quer ver outra pessoa tocando a obra dele, né? Terminar a obra dele, a não ser que seja ele. Porque ele até atacou, de certa forma, não atacou, mas ele falou que não queria que houvesse tipo, uma espécie de Brandon Sanderson, né, que é o autor foda de fantasia hoje, né, tocando a franquia dele, porque ele falou, não, cara, se for pra eu terminar, não vai ter, e acabou. Eu acho que é trágico e tudo, mas eu acho que não seria ruim também as Crônicas de Gelo e Fogo terminar em aberto, assim. Se ele lançar esse livro, eu acho que esse livro que ele vai lançar vai ser o melhor. Parece que. Mano, tem a questão dos White Walkers, que é os outros aí, não sei se é outro, nós, né? Tem a questão da, entre aspas, nova Dança dos Dragões. Tem um negócio que tá acontecendo no norte. Mano, tem a questão que tá acontecendo lá em Porto Real, tipo, um livro mais épico, eu acho que vai ser um negócio tão bom que talvez, no final do livro, o reino ele vai estar em estado tão. Westeros, né? Ele vai estar em estado tão catastrófico assim, e os nós, né? Acho que é nós ou os outros que eles chamam nos livros. Os outros. Então, os outros vindo e o reino totalmente destruído. Eu acho que vai ser. O livro ele pode terminar de uma forma que. Ó, se ele conseguir terminar o Sonho de Primavera, ótimo, mas se não houver uma finalização da franquia, a gente já sabe mais ou menos o que ia acontecer, entendeu? E acho que a crítica da série como um todo, da obra dele, é sobre justamente essas coisas fúteis, né, que são lords brigando entre si pra aquela cadeira, né, pra aquela trono de ferro, sendo que coisas inevitáveis, coisas da própria natureza, de uma ordem maior, estão chegando que são inevitáveis e que vai acabar com todo mundo, e as pessoas brigando por aquilo ali, entendeu? Eu acho que pode acontecer algo parecido com isso, na minha visão, não sei. Sim. Eu acho que eu tenho uma visão bem pessimista do final das Crônicas de Fogo. Não pessimista por ser ruim, mas tipo, no cenário, tipo, eu acho que não vai ser um final feliz de estamos no trono agora, vai ser tudo em paz. Não, eu tenho certeza que o final vai ser tipo assim, ou vai ser agridoce, ou vai ser todo mundo muito fodido e tudo mais. Mas eu concordo com o que você falou, tá? Porque o próximo livro, tenho certeza, vai ser muito bom.
E talvez se ele não terminar o Sonho de Primavera, vai ficar esse lance aberto, assim, da gente tendo ideia do que aconteceria e tudo mais. E eu até entendo essa posição do Martin de, tipo, não querer que termine a obra dele. Tem um autor isso, tipo, se alguém pegar, não vai. É isso que eu falei, tipo, o cara não tem a mesma visão dele, o cara não conhece o universo dele, o cara não conhece os personagens dele, o cara não sabe o que ele quer pros personagens, tá ligado? Então eu até compreendo ele, tipo assim, pô, morri, vai comigo. É muita responsabilidade, né? Aprendam a lidar com isso. Eu vou morrer, vou levar tudo, é isso aí. Imagina, o cara tá quase. O último livro, Dança com os Dragões, faz quanto tempo que lançou? Nossa, tem uns 15 anos. Então, imagina, o cara tá há 15 anos escrevendo um livro. Tipo, imagina o nível de perfeccionismo, o nível de empenho que ele deve entregar ali na obra, pra ele entregar pra outra pessoa, sendo que. Mano, o cara acha que ele tem uma batalha, um conflito com ele mesmo enquanto escreve. Imagina entregar isso pra outra pessoa que não seja ele. Eu acho que é o fim do mundo pra ele. É pior do que matar ele, entendeu? Deve ser um negócio... Para além do Ventos do Inverno e Sonho de Primavera, ele ainda tem Sangue e Fogo, que é o volume 2 de Fogo e Sangue, e ele ainda tem os outros contos de Dunk Neg, que ele já prometeu aí e tudo mais, que ele tá escrevendo, e alguns estão prontos, outros não. Tem muitos contos inéditos, que inclusive ele falou que vai ceder pro diretor lá, pra ele poder fazer as próximas temporadas e tal. Então, assim, o cara, imagina a cabeça desse cara, velho, pro cara criar um mundo desse e criar tantas coisas paralelas além da linha do tempo principal. Então, putz, eu fico imaginando O Dunk Neg seria muito bom, hein? O Dunk Neg seria muito bom. Fico imaginando um nível de isso que o Vitinho falou, o nível de detalhamento do cara, de cuidado, enfim, e ele é muito cuidadoso com a obra principal dele, né? Ele é muito criterioso com as coisas que ele escreve, ele é extremamente detalhista e tal. Tanto que é uma das coisas que me encanta na obra dele, eu acho que não sei se é no segundo livro, quando a Daenerys tá em cárcere, uma coisa assim. E, não, ela já tá em Meereen, no terceiro livro, e aí é uma cena que ela tá num jardim, no topo da pirâmide, e aí, tipo, ele descreve a roupa dela, descreve o jardim, as plantas que tem no jardim, as fontes que tem ali no jardim da pirâmide e tudo mais. Nossa, eu acho isso, assim, de um primor, assim, sem igual, sabe? E o outro que eu gosto muito que escreve, assim, é o Tolkien também. Lógico que o Martin se inspira muito no Tolkien, né? Muito. É o mestre, né? O Tolkien é Bíblia, não tem nem o que fazer. Sim. No caso do Tolkien, eu acho que seria interessante alguém fazer... É que o jeito que o Martin escreve, o jeito que o Tolkien escrevia era muito diferente. Porque o Tolkien, ele não finalizou a obra dele, né? A obra dele, de verdade, que ele sempre quis lançar, não era nem o Senhor dos Anéis e muito menos o Hobbit. O Hobbit ele lançou, mas o Hobbit não era nem pra ser canônico. Só que ele queria lançar de verdade, era o Silmarillion. Só que o Silmarillion é um livro que foi a obra da vida dele, do Tolkien. Ele ficou a vida toda dele de escritor. Desde muito antes do Hobbit sequer ser concebido. Ele estava escrevendo o Silmarillion e ele morreu e não publicou o Silmarillion. Aí chegou o filho dele, e o filho dele foi um grande editor, né? De livros e tudo. Ele compilou todos os materiais e tal. E lançou o Silmarillion. Eu acho que seria interessante se o Martin tivesse esse nível, esse tipo de escrita, tipo de ele compilar vários materiais, ter várias coisas escritas guardadas e tudo, pra futuramente chegar um editor e não escrever coisas novas, porque o filho do Tolkien ele não escreveu nada de novo, ele só reuniu o que o pai dele tinha escrito e lançou, compilado, sabe, aquele trabalho acadêmico, aquela pesquisa, aquele método, sabe? Fazer alguma coisa com o que o Martin deve ter, de não sei, do que ele deve ter do Aegon Conquistador, ou de outros continentes, tipo, lançar alguma coisa, cara. Eu acho que esse cara deve ter alguma coisa guardada, velho. Eu tenho a impressão que ele deve ter muita coisa guardada, porque o Mundo de Gelo e Fogo tem uns que pra mim parecem rascunhos de histórias que talvez ele quisesse escrever, e aí ele decidiu só jogar ali, tipo assim, eu vou jogar aqui pro pessoal ficar curioso, e se um dia eu tiver disposição e eu não tiver tanta preguiça assim, eu escrevo. Por exemplo, quando ele fala de Valíria, ele fala sobre uma nobre de lá, que era da alta casta, que ela decide explorar o mundo, que era alguma coisa Balerius, ela era da casa Balerius. E aí ela e o dragão dela, Terrax, exploram parte do universo, parte do mundo lá, que é de Sotorius e tudo mais. Só que ela volta porque ela voa tanto tempo que o dragão dela fica exausto e parece que não acaba nunca, e eles decidem voltar. E aí, tipo, ele tem muita coisa, tipo, nesse segmento, assim, de, tipo, parecem fragmentos de coisa que ele queria falar sobre, que eu tenho certeza que ele tem mais coisa guardada, e ele só não publicou porque talvez não seja de interesse dele agora, talvez porque ele não queira mais ficar tão refém, assim, do universo, mais do que ele já é, porque ele já é refém. Não tem pra onde ele correr. E, não sei, talvez ele tenha... Eu acho que ele tem muito material guardado. Tu acha que ele perdeu, assim, o tesão de escrever as crônicas, ou que ele odeia, de alguma forma, ele tá fazendo mais por um trabalho do que como algo que ele goste? Porque, por exemplo, o Tolkien, a obra dele era a vida dele. Se a gente for falar de mangakas lá do Japão, o Oda, que é o do One Piece, o bagulho é a vida dele, entendeu? Sim. Tem autores que a obra é a vida do cara. Tu acha que o mesmo se aplica pro Martin, se ele tem esse sentimento, ou se é só coisas da internet que o pessoal fala? Cara, eu acho que ele não perdeu o tesão de escrever. E ele sempre que ele dá entrevista, ele fala, eu amo esse universo que eu criei. Ele ama mesmo, e dá pra você ver que o olhinho dele brilha quando ele fala sobre. Ele é apaixonado, mas eu acho que ele cansou da internet. E ele cansou dos fãs das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu vou ser sincero, eu também cansaria. Puta que pariu, que galera chata. O pessoal é chato, qualquer coisa chato pra caralho.
são muito chatos. É um fandom chato pra porra. Mas não... que perdeu o tesão, não. Ele... Muito pelo contrário, eu acho que ele tá cada vez mais apaixonado, porque, tipo, depois de Game of Thrones, eu no lugar dele, eu ficaria muito puto. Muito puto. Eu não só ameaçaria processar os caras e reter os direitos, mas como, porra, eu ia acabar com a vida deles. Porra. Mesmo assim, o cara continuou ali, cedeu mais direitos pros caras, ele cedeu o direito de Fogo e Sangue pra fazer a série, cedeu o Dunk Neg. Então, tipo assim, eu acho que ele tá cada vez mais apaixonado, mas ele tá cansado da cobrança e do feno. Mas do universo dele, eu acho que não, porque é igual o caso do Tolkien, a vida dele ali. Foi o que mudou a vida dele, sabe? É definitivamente o que mudou a vida do cara, assim. A vida dele foi de um salto muito absurdo depois que ele começou a publicar e tudo mais. É isso, ele ama a obra dele, ele é apaixonado pela obra dele, mas ele tá cansado, tipo, da cobrança e do... Meio de nicho, né? E dos fãs, né, em si, porque até então, quando ele só escrevia os livrinhos dele, ele não tinha pressão ali, tipo, ele publicava um em um ano, escrevia, publicava no outro e tudo mais. Só que depois, tipo, ele publica A Dança dos Dragões, começa a série e aí começa aquela pressão. Os livros não acabaram ainda. Será que a série vai passar os livros? Onde é que o autor tá escrevendo? Então, tipo assim, eu realmente acho que isso atrapalha o processo criativo do cara, porque o cara tá ali escrevendo, mas tá sob pressão. Tipo, pô, será que eu vou conseguir terminar isso aqui a tempo? E tal, será que vai ficar legal se eu escrever aqui, não passar pela revisão que eu costumo passar, só pra eu publicar a tempo da série não passar, o livro e tudo mais. Eu acho que tudo isso compila, assim, pra piorar esses nós que ele já tá tendo. E que ele já teve, né, porque do Fechinho dos Corpos pra Dança dos Dragões, também teve o nó de Meereen, que foi o que atrapalhou o tempo de publicação, e é o que tá atrapalhando de novo. Porque ele fala que o arco da Daenerys é um dos mais complicados, se não o mais complicado da obra dele. Eu acho. E ele tem um cuidado muito grande com ela, eu acho que isso também influencia muito na questão da demora. Uma coisa que é interessante, eu fiquei durante muitos anos catando entrevista do Martin, fazendo alguma referência ao Herbert, Frank Herbert. Sério? Sim, e eu consegui encontrar. Sim, eu consegui achar duas. Ele fala. Uma é que, sobre isso que o Guilherme tá falando, o Herbert ficou tão meio desgostoso com o Duna, porque o pessoal ficava em função disso com ele o tempo todo, que ele queria fazer outras coisas, ele escrevia outras coisas. E o próprio Martin conheceu o Herbert, a partir do que ele conta, nas convenções lá nos anos 70 ou 80. E é legal ele finalmente mencionar o Herbert nesse sentido, mas que é o que de fato acontece com ele. Bem interessante isso. Achei muito da hora ter falado dessa menção. É verdade, o Martin realmente falou. Ele falou que o Herbert ele sofreu com isso e tal. Ele tem até uma tretinha assim literária, que o filho do Frank Herbert, né? Ele desmente o Martin, que o Martin fala assim: o Frank Herbert no final da vida dele tava escrevendo Duna pra ganhar dinheiro. Na verdade ele não gostava tanto mais de escrever Duna. Aí o filho dele, ele faz uma biografia, né? Acho que é o Dreamer of Dune, né? Um sonhador de Duna. E ele lá, ele fala que o que o Martin falou prejudicou muito a questão do legado do pai dele, que na verdade o pai dele nunca esteve tão empolgado com Duna, e que provavelmente o Duna 7 nem seria o último, que ele nunca produziu tanto sobre Duna, né, nos últimos anos da vida dele, como, assim, mano, ele tava fazendo, entre Duna 6, né, e o Duna 5, acho que ele tem um intervalo de 2 anos. Ele tava planejando mais umas 2 ou 3 continuações. Então, o George Martin fala isso, mas o Brian Herbert, ele defende outra coisa. Ele fala, não, meu pai nunca esteve tão empolgado com Duna. E eu acho que Duna, cara, pro Herbert, é diferente pro Martin, porque eu acho que Duna, ele abrange muito das paixões do autor, cara. Eu falo isso do que eu enxergo de mim mesmo ali na obra. Porque Duna fala sobre geopolítica, religião, história, cara, e ele conseguiu desvincular Duna daquele núcleo de personagens que era o quê? Que era o Paul, que era o Leto, que era a Jéssica. Nossa, sim. E o Martin não consegue fazer isso. Sempre vai ser os Targaryen, sempre vai ser aquele nicho dos Stark e tal. Tipo, sempre aquele mesmo. Não, o Herbert, ele conseguiu transformar Duna, na minha visão, em uma história da humanidade. Então ele pode fazer literalmente o que ele quiser. Ele podia fazer quantas últimas vezes ele quisesse. Ele podia fazer uma história que se passa 10 mil anos no futuro, 15, 5 mil. Vamos começar do zero isso aqui, novos personagens. Então eu acho que faz sentido ele amar assim tanto Duna, e como naquela última etapa da vida dele ele produziu tanto, né? Nos anos 80 ele escreveu Imperador Deus, ele escreveu Herdeiras, ele escreveu Hereges. Se não tivesse tido a perda da esposa dele e também o câncer, né, que acometeu e que acabou matando ele, poderia ter escrito mais um, entendeu? Realmente acho que trágico. E eu ia falar de um outro autor sobre o Martin, comparando com o Martin, falando do Japão, né? No lado mais otaku aí. Vocês conhecem o Hunter x Hunter? Só isso mesmo. Sim, então, tem tipo assim, um dos mangás mais famosos assim, do Japão, um dos que mais vendem. E o autor, que é o Togashi, ele tá escrevendo Hunter x Hunter desde os anos 90, assim como o Martin, né? O que tá fazendo Crônica de Gelo e Fogo. E Hunter x Hunter é adorado e tal, tem toda uma mística, considerado o melhor shonen do Japão. E o mangaka, que é o Togashi, ele tem essa questão do perfeccionismo, e ele demora muitos anos pra lançar um capítulo pro outro.
sempre é um hiato, tipo, de 4, 5 anos, não é que nem um livro, tu tá lançando volumes. Volumes é, tipo, muito mais curto que um livro, então é um negócio que demora pra caralho. Aí os caras sempre pegam muito no pé do Togashi. E o Togashi, ao contrário do Martin, ele sofre de uma dor crônica na coluna e outras questões, né, que acabam afetando a saúde dele. E ele já tá virando um senhor, né? Hoje ele tem 60 anos. Ele é bem mais novo que o Martin, mas só que, diferente do Martin, é um cara que é muito debilitado. E ele sofre dessas críticas, né? Diárias, tipo, todo mundo fala que ele é preguiçoso, que ele é um fudido, que é pra terminar logo e tal. E, atualmente, ele tá, tipo, se sacrificando, cara. Ele tá escrevendo bagulho e se sacrificando pra morrer. Mas só que o que ele fez é algo que eu acho que o Martin poderia fazer. Não no quesito de se sacrificar. O que o Togashi tá fazendo? Ele falou assim pros fãs: gente, se eu não terminar a minha obra, eu escrevi aqui entre de 3 a 4 finais. O primeiro final é um final que eu acho que 90% dos fãs vão gostar e outros 10% vão desgostar. O segundo final é um final que eu considero agridoce, então metade vai gostar, outra metade não vai. Tipo o que aconteceu com o Evangelho. Isso, mais ou menos. Ele falou, e tem um terceiro final aqui, que é o meu favorito, e esse final que eu fiz, que é o meu favorito, 90% de vocês não vão gostar. E tem o final que eu vou mandar pra vocês agora, que é o final, se caso eu morrer, isso que eu escrevi aqui é o final da minha obra. Aí na carta ele escreveu o final da obra, aí ele meio que deu a descrição e tal, de como que seria o final, caso eu morresse. Ó, gente, esse aqui é o meu final. Se eu morrer, é isso aqui que acontece no fim, entendeu? E é um bagulho que acontece tipo uns 20, 30 anos depois da linha do tempo ali que tá na série agora, entendeu? Sim. Eu acho que é algo que o Martin poderia fazer. Ele poderia, tipo assim, fazer um final meio que provisório pra caso ele morrer. Tipo assim, gente, eu vou morrer aqui. Ele não tem um blog? Ele vai lá no blog dele, gente, se eu morrer aqui, não sei, se não der certo. Esse aqui é o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele não poderia falar literalmente, tipo, a Daenerys vai morrer e tal, não. Ele poderia fazer um negócio que se passe muito tempo depois que dá um senso de conclusão. Eu acho que dá pra fazer um negócio do tipo, cara. Não sei. Sim. Eu concordo demais. Sobre eu acho isso sensacional também de Duna ter essa expansão assim de universo. Porque é isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você falou, mas tipo, o cara conseguiu desvincular a história dos personagens iniciais, tipo, do Paul, da Jéssica, que são personagens do caralho. Pra mim são os melhores personagens que eu já conheci na vida, assim, junto com os personagens das crônicas. A Jéssica, então, não é novidade pra ninguém, que eu sou, assim, o maior defensor dessa mulher. E, inclusive, eu já falei isso com o João, a Daenerys tem muito do Paul e da Jéssica e da Alia na construção dela, e eu tenho certeza que o Martin bebeu disso. A gente tá com uma expectativa enorme com a tua leitura de filho, cara. Eu tenho que... Vou tirar uns dias de folga do TCC pra eu dar continuidade à minha leitura. Eu preciso terminar esse livro. Você tá em que parte, mais ou menos, só pra saber? Eu tô eu parei de novo nos Gêmeos, quando eles estão tendo um papo filosófico lá, que basicamente os papos deles estão sendo... Eles lidando com quem eles são. E o questionamento deles, gente, será que aquele velho é o nosso pai? Que eles estão, tipo assim... legal. Eu acho que é painho, viu? Não, acho que não é meu pai não, porra. Se fosse meu pai, eu não tava conseguindo conversar com ele, não sei o que, taranã e tal. E aí eu fico nesse dilema, então eu falei, pô, será que aquele velho é o Paul e tal? Mas eu acho que é o Paul, tá? Já vou falando logo, eu acho que é o Paul. Mas enfim, pior que eu acho que vai ser um plot muito massa, tá? Esse negócio desse velho. E é isso, o Martin, eu acho que ele não consegue expandir tanto, porque assim, ele começa a história ali na Guerra dos Tronos e tudo mais, apresenta a Daenerys, e aí, tipo, a Daenerys, ele conta a história, assim, por cima da família dela, que governou um continente por 300 anos, e aí, tipo, o universo é construído, não exclusivamente construído a partir dela, óbvio que não, porque o universo é muito maior que a Daenerys, né, o universo da de Fogo, mas, tipo, o passado principal da história é construído de acordo com a família dela, tanto que Fogo e Sangue foi escrito pra dar um background pra Daenerys, não ironicamente, e aí, tipo assim, porra, o cara fez tudo isso pra dar um background pra um personagem e tudo mais, eu acho isso muito foda, mas eu acho que ele não conseguiria expandir tanto, assim. Eu acho que nem dá tempo, na verdade, sendo bem sincero. O que diferencia, eu acho, muito o Martin do Frank Herbert é que no Frank Herbert ele tem os POV meio implícito. Se você for ver cada capítulo, tem um POV de um personagem, só que não bota lá, tipo, capítulo pra o Leto, capítulo pra o Ganima, não. Ele bota de um jeito implícito, e tem os núcleos, mas ele é meio conservador nesses núcleos. Ele bota mais ou menos umas 4 tramas acontecendo ao mesmo tempo ali, que vai converger em uma só. Pra mim, o Martin, ele se diferencia no quê? Os POV, eles são o POV do personagem ali mesmo, é explícito. E além disso, ele mete umas 20, 30 tramas acontecendo ao mesmo tempo. E elas convergem, cara. Elas vão acontecer, é como se, tipo, tu estivesse assistindo o Big Brother, não sei, cara. É uma loucura. Cara, e o que eu acho muito foda no Martin é que, tipo assim, ele já falou que tem alguns personagens ali que não são confiáveis. Então, talvez o que tipo, você tá lendo o POV da Sansa, que ela não é confiável, inclusive eu detesto essa personagem. Ela não é muito confiável. Então, tipo, nem tudo que ela tiver narrando ali pra você pode ser verdade. Ela pode estar ali na sala e ela pode estar narrando uma coisa, assim, e, tipo, a Cersei pode estar na mesma sala que ela, vivenciando o mesmo momento, e no POV da Cersei você vai ver o momento de outra ótica. A Sansa, ela é mentirosa. Isso é tipo assim, é unânime, ela mente, ela é mentirosa. E ela imagina coisas que não aconteceram, mas ela imagina porque a cabecinha dela de menininha boba quer que aquilo seja verdade. Então, assim,
Eu acho isso é muito complexo pra você construir pra um personagem, sabe? Eu acho isso sensacional. Ele entra mesmo na cabeça, né? Tem um negócio que eu cheguei a ouvir uma vez, não sei se foi daqui do grupo ou algo do tipo, falando do primeiro capítulo, né? Que acho que abre com Bran. Sem ser o prefácio, que tem aquela coisa lá e tal, dos outros e tal. Acho que o primeiro capítulo o prelúdio começa com isso, com o pessoal da muralha. Mas acho que o primeiro, assim, de verdade é o do Bran, não é? Acho que é do Bran, se eu não me Então, engano. que tem aqui que ele encontra a Cersei e o Jaime fazendo aquela putaria. No POV do Bran, pelo que eu lembro, assim, e de que eu escutei também, o primeiro livro eu cheguei a ler, o Game of Thrones. Guerra dos Tronos. Meio que o POV ele vê aquela cena ali, e como ele é uma criança, ele tem aquela inocência da criança, ele não sabe o que realmente tá acontecendo, ele parece que os dois estão se pegando, não sei, ele não sabe, é uma nuance, é uma sutileza, né, de escrever. O Martin é genial nisso aí, cara. Isso, tipo, você vê, é a visão de uma criança, dois adultos fudendo ali, só que ele não sabe o que é isso, então, tipo assim, velho, eu acho isso de um cuidado tão grande. A visão que você, a perspectiva que você tem daquele momento ali é de uma criança, tipo, da inocência de uma criança. É muito pouco. E os da Daenerys, os da Daenerys são, assim, pra mim, são, assim... Nossa, eu acho que o Martin tá, assim, extremamente inspirado quando ele faz os da Daenerys, porque é lindo de ler, é lindo demais. Principalmente quando ela tem os sonhos dela, os sonhos proféticos, que a série tirou isso, mas a Daenerys, ela tem sonhos de dragão, ela vê o futuro. Só que as visões dela são diferenciadas, porque ela vê o presente, o passado e o futuro. E aí ela tem uns sonhos lá, que tem uma feiticeira que fica conversando com ela nos sonhos, e é muito doido, porque parece que por ser quem ela é, todo mundo desse universo mágico, assim, que tem contato com essa magia, sabe quem ela é e quer entrar em contato com ela, e todos os dotes mágicos Targaryen e Valeriano estão nela, então, tipo assim, você lê nos capítulos dela, você vê como ela tá, tipo, principalmente nas primeiras vezes que acontece, como ela fica desorientada, tipo assim, cara, como que eu consigo controlar isso? Por que eu tenho isso? Por que me escolheram pra ter isso? Eu não queria ter isso. E aí, tipo, ela tem tudo que é possível, e ela fica se questionando o tempo todo, será que eu vou ficar louca? Será que eu vou ficar louca? E você fica lendo também, parece que você vai enlouquecer junto com ela. Véi, é muito doido a forma como ele escreve, porque você realmente acredita que aquela galera existe, só que é uma galera de uma folha de papel, tá ligado? Sim, um bagulho isso é muito doido, isso. Cara, eu não acho absurdo nenhum falar que talvez a Daenerys seja a maior personagem feminina da fantasia, cara. Porque eu concordo demais. É uma obra toda feita. Eu concordo demais. Sim. Eu falo sempre assim, ele não tem uma protagonista, assim, tipo, esse é meu protagonista. Mas, tipo, ele nunca declarou isso, óbvio. Mas nas entrevistas ele deixa implícito quem é a protagonista dele, pô. Tudo gira em torno dela, tudo gira em conter ela. E tem uma entrevista que ele fala, que o cara pergunta, o que quer dizer o título da sua obra, As Crônicas de Gelo e Fogo? E aí ele fala, As Crônicas de Gelo e Fogo, o gelo, são os outros, para além da muralha, que estão trazendo todo o mal e a escuridão junto com eles. E o fogo é a Daenerys. O Jon Snow fica pro caralho, não? Então, tipo assim... Jon Snow, cadê ele? Sabe, a gente sabe quem é essa favorita, viu, seu velho? É igual Duna. Nossa, eu falo pro João direto. Cara, eu lendo as coisas da Jéssica, as coisas que ela fala, as coisas que ela faz, eu me sinto extremamente intimidado. Até algumas coisas que o Paul faz, e a Arya também. Só que a Jéssica, pra mim, ela tem uma presença, assim, muito absurda. Muito absurda. Pra mim é bizarro o estado que o povo de Arrakis fica quando ela chega. Tipo assim, cara, é um surto coletivo, assim, total, assim. E, tipo, quando ela ergue a mão, todo mundo, a galera começa a se tremer, a se babar. Tipo assim, é a pastora Jéssica mesmo, manifestando em todo mundo, galera, tá ligado? Muito massa você ler, é muito gostoso você pegar pra ler uma parada e você sentir esse tipo de coisa. Você vê que o objetivo do autor foi atingido, assim, o cara conseguiu, através de uma junção de palavras, te fazer sentir o que o personagem tá tentando passar e o que o autor quer passar. Conforme tu for ler os outros livros, tu vai perceber que a Jéssica, ela foi a maior reverenda madre, cara, de todos os tempos. Tipo, cara, tu vai ver, tem a segunda trilogia muito focada nas Bene Gesserit, tu vai conhecer a Aldrade, Cara, eu tô doido pra conhecer essa mulher, tanto vocês falam, velho. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, cara. Sua reação vai ser maravilhosa só do como tu vai perceber ela. Mas só que, mano, a Jéssica, até chegar na Aldrade, ela até chegar na Aldrade, acho que um time jump é de uns 4.500 anos. Caralho. Isso. Então ela é 4.500 anos no futuro. E eles ainda falam da Jéssica. A Jéssica sempre vai ser a reverenda madre, que vai servir de exemplo caso as pessoas ali daquela ordem, elas nutrissem amor por outras pessoas. Então a Jéssica, ela muda muito. Já tinha isso, né? Tipo, nós não podemos amar as pessoas com que a gente manipula e tal, outras coisas, a gente não pode amar. É meio Jedi. Tanto que o Jon, se você for ler a segunda trilogia, que se adentra muito mais nas doutrinas da Bene Gesserit, os Jedi é chupado total das Bene Gesserit, cara, é muito parecido. Eu falo isso com o João direto, Star Wars é uma cópia porca e descarada de Duna. É muito, cara, os Jedi é muito parecido com as Bene Gesserit. E a Jéssica, cara, tu vai conhecer os feitos do Leto, o Paul tu já viu o que ele fez, mas é impossível pro futuro você falar de Muad'Dib, você falar do Imperador Deus, ou alguma coisa do tipo, e você não citar a Jéssica, o que a Jéssica fez. O maior efeito dominó da ficção científica, talvez, tenha sido o ato de amor que a Jéssica teve com o Duque, cara. Porque isso aí estruturou, mudou a porra toda e vai reverberar por todos os livros. Decisões políticas, decisões
aqui que, cara, define destino de personagens lá no último livro, no penúltimo livro, vão ser definidos pelo que a Jéssica fez lá no passado. É uma personagem gigantesca. Cara, ela é muito foda. É uma personagem linda, assim, em todos os aspectos, assim. E eu amo a forma que ela é... Tipo assim, eu amo como ela é diabólica, assim, e às vezes ela tá sendo diabólica, mas ela tá sendo diabólica de uma forma muito passiva-agressiva. Eu amo esse jeito dela, sabe? Ela é meio parecida com a Aldrade. Tu sentiu isso, ô João? Eu ainda tô pegando um pouquinho no sono aqui. Mas respondendo a tua pergunta, ela é a versão 2.5 da Jéssica. Ela não tem uma questão da maternagem que a Jéssica tem, mas que, colocamos assim, ela foi... Um pequeno spoiler pro Gigo. Ela foi treinada em Salusa Secundus pra sobreviver e virar essa potência que a gente fica babando o ovo pra ela. Caralho, a super soldado das Bene Gesserit. Ela tem uma cena de ação bem legal. O segundo é o planeta do Shadan, não é? Não, é o planeta Sardaukar. É o planeta prisão que, assim, mano... é verdade. Qual é o planeta do Shadan mesmo? É Kaiten. Isso. Kaiten é o planeta dos Playboy, pô. É verdade. Agora o que ela treinou, pelo amor de Deus, é um inferno na Terra, cara. Não tem nem... Caralho, eu tô bem ansioso pra conhecer essa mulher, velho. De verdade. Ela é muito foda, porque assim, até agora pelo que eu vi, não tem nenhuma cena que eu possa falar assim, pô, ela fez um combate aqui e tal, não. O negócio dela não é a questão bélica, assim, de guerra, não é nada disso. O que eu sou apaixonado por essa mulher aí, que eu tô lendo aqui, o livro que eu tô lendo, que é o último, é um dos mais contemplativos da série. E você, mano, entra na cabeça dela, tipo assim, o que mais me fascinou nela até agora, o João sabe, é o quadro do Van Gogh, velho. Ela fica pirada no quadro do Van Gogh. Sério, velho? Mano, o bagulho passa, tipo, 30 mil anos no futuro. Mas só que ela tem através das outras memórias, né, das ancestrais, e ela também tem uma réplica no quarto dela, ela fica olhando o quadro do Van Gogh, e, tipo assim, as Bene Gesserit, elas não podem ter essa apreciação pela arte, elas não ficam música, elas não ficam vendo essas artezinhas aí de pintura e tal, elas não curtem essas paradas, porque realmente evoca o quê? Nostalgia, evoca essa questão mais romântica, de paixão e tal, que elas tentam evitar. E a Aldrade, ela é a Bene Gesserit mais importante daquele período, e toda a Irmandade tá contando com ela pra sobreviver, pro destino da humanidade, mas que ela, cara, é uma pessoa totalmente conflituosa nesse sentido de... Ela é uma pessoa que é apaixonada pela vida, cara. Tu fica vendo os capítulos, e os capítulos são contemplativos porque ela fica andando pelos campos, pelos pomares, ela fica vendo as plantações, a porra da vaca, ela fica vendo a pintura do Van Gogh, ela fica... Desculpa, Vitinho, mas eu tô lembrando do sketch do Melhores do Mundo que o ator que fazia o Joseph Klimber fala devagar. Maravilhoso, mas é tudo isso que tu falou e um pouquinho mais pra representar outra fodeusa que, quando o Gabideus quiser, todo mundo que quiser participar do tier list da segunda trilogia, vai colocar ela no Coisa do Sadrak. Não tem como, não tem como, cara. E assim, eu tô falando desse lado romântico dela porque é o contraste. Por que é o contraste? Porque ela também tem um lado que é assim, quando ela tem que ser foda, quando ela tem que botar ordem na casa e tem que desmascarar os outros, cara, ela faz isso como ninguém. Ela bota as outras Bene Gesserit, porque as outras Bene Gesserit ficam vendo ela assim, fazendo essas coisas, e fica pensando, pô, mano, a Aldrade é maluca, a Aldrade tá tirando, né? Vamos tirar ela do poder, vamos fazer isso aí, tal. Mano, ela bota todo mundo no lugar deles, todo mundo. Cara, que massa. É zica. Quando tu for ler assim, os próximos livros, tu vai gostar bastante dessa personagem. Cara, eu curti demais saber que a Jéssica, ela, tipo, ela transcende o tempo, assim, porque, velho, ela merece demais, ela é muito foda. Ela é muito foda. Eu sempre falo. A segunda trilogia, ela é conhecida como a primeira herege. Pra mim, eu sempre falo que pra mim ela é a maior personagem ali, até onde eu li, pra mim ela é a maior personagem. Tudo acontece graças a ela. Tudo aconteceu como aconteceu por causa dela, a guerra acontece por causa dela, o Poe acontece por causa dela, sabe? Pra mim ela é o pilar principal de tudo ali, porque ela é foda, a Jéssica é muito foda. No terceiro livro, eu não sei se você chegou na parte que eu te falei, cara, que tem uma cena que pra mim é o top momento dela na franquia Duna, cara. É ela e a Arya junto na mesma cena. Eu acho... não, ainda não. Eu li a chegada dela em Arrakis, em Arrakina, que tem toda aquela cena ali que eu fiquei, caralho, como que pode alguém ter um poder assim, só de levantar a mão, tá ligado? E aí depois tem um lugar que ela troca uma ideia com a Alia, e ela e a Alia se desentendem, pra variar. E aí depois eu passei por um capítulo que ela que dá a entender, a primeira passagem dá a entender do casinho dela com o Gurney. Cara, com o Gurney. Que eu até falei com o João, mano, eles realmente estão se pegando. Bom, e aí ela apareceu ainda, porque ficou só... porque agora tá tipo assim, vai pro sobrinho da Irulan Faradim. Da Irulan, no Faradim, que assim, estou encantado com esse personagem. Sim, moleque estudioso pra cacete. Olha, eu não vou te falar o que é, mas tem um plot twist envolvendo esse moleque, que quando você souber, tu vai ficar chocado, eu acho. Tu vai ficar tipo, caralho. Eu imaginei que ele é um personagem, quando eu comecei a ler, eu imaginei que ele ia ser um personagem importante só pelo fato da mãe dele
tá querendo usar ele pra dar um golpe, meio que um golpe. Ele é muito... Aí tá, tipo, intercalando entre ele, os gêmeos... entre ele e os gêmeos. Porque eu saí de um capítulo que é ele, que ele recebe o velho lá, que o velho fica tirando onda com a cara dele, um tantão, que eu ri demais, inclusive. Eu tenho certeza que esse velho é o Paul. Se não for o Paul, eu vou ficar muito frustrado, bicho. Sério, se esse velho não for o Paul. Aí ele tira muito com a cara do moleque, e aí depois volta pros gêmeos, os gêmeos lá refletindo e tudo mais. Eles são bem filosóficos, os gêmeos. Mas eu vou dar continuidade logo. A leitura tem que terminar ele, tem que terminar o festim dos Corvos, que eu fiquei de escrever pro pessoal do Notas. E aí eu tenho que terminar o festim e a dança pra falar sobre os livros pro pessoal. Mas eu já vou emendar logo Duna no meio aí também. Quando chegar no capítulo do bicho, como eu e o Justino falamos, o bicho piruleta, aí é que tu vai ver o que é o poder da fantasia ali. O poder da fantasia dentro do mundo de Duna. É quando o Duna vira fantasia, mano. É pra tu ver como que o Herbert, ele consegue transformar a obra dele em muita coisa, mano. Ele previu como é que funcionaria filme de super-herói. Tem várias coisas. É isso que eu ia falar, tipo, o cara consegue transformar a obra dele em várias coisas, quando ele bem coerente, quer, quando ele bem entende, isso é muito massa. É o cara com uma cabeça muito... E isso, de forma coerente. Então, o cara tem uma cabeça muito massa pra conseguir equilibrar tudo isso. Eu tô muito curioso pra saber sua opinião também sobre o próximo livro, o Imperador Deus. Porque esse é... eu quero muito esse aí, Imperador cara, Deus. Polêmico, ele é polêmico, mas ele é... Assim, é o mais diferente da franquia, cara. E é um livro que eu não sei como que tu vai reagir, curioso. O Imperador Deus é basicamente o Frankenstein misturado com o Nosferatu. Igual. Porra, boa referências. Gostei. Cara, eu tava relendo Messias antes de ler o terceiro livro, e toda vez que eu leio uma parte lá, eu fico... Cara, o Paul é muito doido, né? Puta que pariu. O Paul chegou num nível que, véi, naquela parte que ele fala que eles fazem comparações de pessoas que mais mataram na história. Então o cara cita Hitler lá, e ele fala, não, vou matar mais que esse cara aí. Eu tô tipo assim, mano... Pô, seria tão da hora, velho, se tivessem... Se isso aí fosse pro filme, cara. Imagina, mano. Cara, seria porque, tipo assim, eu sempre falo isso com o João. A galera que não leu o livro, o público não leitor, tem a mesma impressão que eles têm da Rhaenyra. Tipo assim, que o Paul é um herói, que ele é um salvador. Só que ele não é, o Paul não é, a Jéssica não é mocinha, o Paul não é um mocinho, igual a Rhaenyra não é boazinha, tá ligado? E aí, tipo assim, seria legal colocar isso no livro, pra ver que, tipo, gente, esse cara, se vocês entenderam a mensagem ainda, esse cara não é legal, tá? Ele não é legal não, tá bom? Aqui, ó, pra vocês verem em quem ele quer matar mais do que o Hitler matou. Vocês entenderam agora que não é legal? João, eu acho que o Villeneuve, ele não vai ter a mesma coragem do Frank Herbert de, assim, deixar na cara, explícito, ó, ele vai colocar um Paul completamente poderoso em relação à presciência dele, daí vamos ver como é que ele vai colocar o Edson em relação ao outro presciente, a Alia e principalmente os gêmeos, como é que vai ser esse salto temporal atrás de salto temporal no final, enfim, na sala tem que ter cara de final. Eu não sei, eu acho que o lance dos gêmeos vai ser igual fizeram com a Alia no segundo filme. Eu acho que talvez seja uma visão, eu acho. Eu também, eu acho, mas pelo que eu dei uma pesquisada, eu acho que vai ser muito mais que isso. Eles vão ter um papel um pouco maior. Entendi. Tipo assim, as maiores chances são o quê? Deles realmente seria uma visão. Mas só que, mano, o pessoal fica deixando os trailers, né? Demora meses, mas eles vão encontrando algumas coisas. E tem uma possibilidade também grande tipo assim, da segunda metade do filme, esses gêmeos aí, eles realmente serem personagens ativos, mano. Aí eles poderiam misturar alguns elementos de filhos no próprio Messias. A gente vai ter uma noção maior disso. Que o Diego deve estar vendo agora é Jacurutu, que pode desaparecer ali. Verdade, já viu o Jacurutu? Não que eu me lembre. Jacurutu é o Sith mais importante aí, tirando o Sith Tabber, né? O Sith mais importante da franquia é esse Jacurutu. E ele vai provavelmente já colocar no segundo filme, que é do terceiro livro, né? Nesse terceiro filme. Caralho, que massa. Não lembro se eu já vi esse. Tu vai ver, mas, assim, eles já devem ter citado, mas tu vai ver ele de fato mais na reta final desse livro que você tá. É bem importante. Agora, por que a Jéssica volta pra Arrakis? Porque ela não falou ainda porque ela voltou. Ela só falou que ela tinha coisas pra resolver. Ela só fala isso, que ela tem algumas coisas pra resolver lá. Que ela tava preocupada, porque ela volta. Só que, velho, eu não consigo imaginar o que ela foi fazer lá. Porque, tipo assim, a amiga sem de lá do paraíso. Porque, tipo assim, ela odeia Arrakis, né? Porque isso é óbvio que ela odeia Arrakis. Então, tipo assim, pra ela sair eu acho muito engraçado isso do autoexílio dela, tá ligado? Que é tipo assim, velho, eu tenho que arranjar uma forma pra sair dessa porra, desse lugar, que eu não aguento mais, Santa Terra. Vou me autoexilar no paraíso, assim. Ela pega e vai pra lá. E aí, tipo, do nada, ela resolve sair do resort dela e vir pra Arrakis, tipo assim, velho, o que você veio fazer aqui? E ela não fala, ela é toda misteriosona, assim, né? Tipo, eu vim aqui resolver umas coisas, viu? Que eu tô bem preocupada. Sim. Mas ela não fala. Bom, um dos motivos que ela talvez tenha voltado para as Bene Gesserits, e principalmente por conta da abominação que a Alia tá se tornando e descobrindo. Cara, e a Alia morre de medo dela. Eu sempre falo isso. Eu falo, nossa, é bizarro como a Alia tem medo dela. É um medo misturado com respeito, misturado com temor, assim. E, nossa,
E os capítulos que eu tô também ficam intercalando entre a Alia. E eu juro pra vocês, nossa, eu acho que eu vou enlouquecer junto com essa Alia. Cara, Coitada, viu? Eu não vou falar, Nossa, eu vou até perguntar o que eu ia falar, mas essa personagem, cara, ela dá um up tão gigantesco nesse livro. Tipo, tu falou, ela parece que tem medo da Jéssica, mano. A questão da relação dela com a mãe, com os outros, sabe? A questão dela ter sido uma abominação, dela ter vivido a vida toda com essas outras memórias. É um negócio que é o personagem mais trágico de Duna, na minha opinião, não é nem o Paul, cara. É essa mulher aí. É essa menina. Olha, né? E eu já falei isso, eu tenho uma. Eu acho que o final dela vai ser, tipo assim, vai ser muito trágico, muito foda. Eu imagino o pior dos finais pra ela, assim. E olha que eu gosto muito dela. Gosto muito da Alia, mas eu acho que o final dela vai ser um dos piores. Acho que vai ser bem um lance shakespeariano, talvez, o final dela, não sei. É triste. Preciso terminar. Mas tô ansioso pra terminar pra ver o final dela. E a Daenerys a construção da Daenerys bebe muito da Alia, inclusive, esse lance das visões, de não saber lidar, de ter acesso a antepassados e tudo mais, que não tem isso na série, infelizmente, mas acho que talvez na série não teria motivos pra isso, mas no livro, a Daenerys, ela tem uma visão e ela enxerga um pessoal de uns antepassados dela de antes de Valíria existir, lá do Império Pérola, parece que era o pessoal de Ti, e ele enxerga essa galera, e essa galera começa a conversar com ela, e tipo, véi, é muito doido, a cabeça da Daenerys é um negócio muito doido, é porque a série minou completamente a magia dela, mas ela é uma personagem muito foda. Por isso que eu falo sempre que no livro fica óbvio que o Martin bebeu muito de Duna pra construir ela, e ele botou muito elemento da Jéssica, mas principalmente do Paul e da Alia na Daenerys. Ela tem muito deles, muito do mesmo deles. Eu espero muito um dia terminar isso aí, velho. Esses livros, parece muito foda. Ainda mais tu falando assim. São. Nossa, são apaixonantes, de verdade. Os livros são apaixonantes. É isso que a gente falou, tipo, a Daenerys, ela é, tipo assim, tudo gira em torno dela, mas ela não ninguém nomeou ela, assim, oficialmente como protagonista. O Martin sempre fala de forma, tipo assim, se você quiser entender assim, né, e tal, tipo, mas, porra, a mulher tá no título, ela é o fogo do título, então, assim, entenda como você quiser, mas, velho, eu recomendo muito pra ler os livros, velho, são sensacionais. Até os mais tranquilos, tipo, mais tranquilos, entre várias aspas, tipo, os contos de Dunk Neg, nossa, são muito gostosinhos de ler, eles são, assim, e eles são uma dupla sensacional, o João mesmo sabe disso, eles são muito apaixonantes os dois, a forma que a relação deles é construída, a forma como a jornada deles é narrada, assim, e tal, é sensacional. É tipo dois estranhos viajando na estrada e se conhecendo e tendo várias aventurinhas na estrada, é bem legal. Eles são muito... Os contos de Dunkin' são, assim, um machado. São muito bons. E é um respiro, né, porque, tipo, Fogo e Sangue é, tipo, muito grandioso. A saga principal é um negócio muito grandioso, magia, dragão, gigantes, mamutes, sacrifício, mulher parindo sombra, uns bichos de gelo montado em aranhas gigantes, que a armadura muda de cor. Porra! Um cara de quase 3 metros de altura e um moleque careca, bem tirão e ousado, que não tem medo de ninguém, peita todo mundo, tipo, tendo aventurinhas pro extra, sabe, conhecendo cidades, sabe? É um respiro, pô, é um respiro, é muito bom. Queridíssimas, queridos, vamos encerrando mais um Caos na Matrix, o nosso breve, instantâneo e inesperado retorno com um papo sobre Crônicas de Gelo e Fogo e, obviamente, vamos adentrando em Duna. Quero agradecer a esses meus dois comandantes, os comandos suicidas dos Fedaykin, por nos propiciar esta grande e maravilhosa atravessamento por esses mundos poderosamente fantásticos. Digam os seus recados finais e vamos que vamos. Pode falar qualquer um primeiro. Tá bom. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês sobre essas coisas que são incríveis, né? Duna, uma paixão. As Crônicas de Gelo e Fogo também, que é um universo que eu acho que é fantástico. Quero me aprofundar ainda mais nele, porque o Guigo, quando ele fala, ele tem uma paixão, assim, ele tem essa coisa que encanta, né? Que apaixonante. E é muito interessante. As séries, né, são muito boas. Por mais que eu tenha alguns problemas com House of the Dragon, eu acho também uma ótima série. Mas sempre é muito bom falar sobre essas coisas que deixam a gente vivos, né? Que essas culturas, né? Essas coisas, essas obras que são incríveis. De novo, foi uma delícia, né? Participar do podcast. Espero que eu participe mais vezes, porque é sempre muito bom. Tipo, a gente conversa, nem vê o tempo passar. E é isso, é sempre muito bom de novo falar sobre Duna, que eu tenho uma paixão imensa. As Crônicas de Fogo, nem precisa falar, eu acho que é tipo assim, uma obsessão da minha vida. Sou muito apaixonado. Tenho muitos problemas com as séries, tirando o Cavaleiro dos Sete Reinos, que pra mim é impecável, mas muitos problemas com as outras duas séries, mas mesmo assim, sou muito apaixonado. Espero que o Vitor se aprofunde mais pra eu ter alguém pra falar por horas sobre. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o papo também, porque eu curti demais. Sempre muito bom trocar ideia aqui no Caos da Matrix. E é isso. Mal posso esperar pelo próximo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Falou. Foi bom, gente. Valeu. 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 Falou.